Espanha anuncia centros de acolhimento temporário em Ceuta para 1.800 migrantes. O governo espanhol espera atenuar a crise humanitária na região. Forças Armadas israelitas lançam inquéritos criminais sobre incidentes de grande visibilidade que envolvem o homicídio de palestinianos durante a guerra em Gaza. Pelo menos 12 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas num ataque com mísseis russos lançado durante a noite contra Kiev. A Polícia Nacional e a Guarda Civil lançaram esta quinta-feira uma operação na Praia do Trampolim para desmantelar um acampamento improvisado. A imprensa local indica que cerca de 4.000 pessoas têm estado alojadas nesta praia após a chegada à Ceuta. A operação policial foi realizada no âmbito de um plano para realojar migrantes em centros de acolhimento temporário, criados para tentar aliviar a crise humanitária na região. O Ministério da Migração espanhol disponibilizou numa primeira fase 1.800 lugares de acolhimento para pessoas que estavam a viver na rua, mas planeia expandir gradualmente a capacidade destas instalações. A medida surge depois de dezenas de milhares de migrantes terem atravessado a fronteira de Marrocos para o enclave espanhol no mês passado. A maioria destas pessoas já regressou ao país, mas milhares permanecem no local, incluindo crianças não acompanhadas. As Forças Armadas israelitas anunciaram na quarta-feira a abertura de inquéritos criminais sobre 2 incidentes de grande visibilidade envolvendo a morte de palestinianos durante a guerra em Gaza. O primeiro é o tiroteio fatal que vitimou Hind Rajab, de 5 anos, enquanto o segundo envolve a morte de 15 paramédicos palestinianos. Hind Rajab foi morta em fevereiro de 2024, quando as tropas israelitas abriram fogo contra um veículo onde esta seguia com 6 familiares enquanto tentavam fugir do centro da cidade de Gaza. Hind sobreviveu inicialmente ao ataque, que matou toda a sua família e permaneceu ao telefone com o Crescente Vermelho palestiniano, que solicitou autorização a Israel para ir resgatá-la até que se ouviram tiros e gritos. Cerca de 2 semanas depois, Hind, a família e 2 paramédicos enviados para a resgatar foram encontrados mortos. Em maio de 2025, 15 paramédicos foram mortos em Rafah, depois de as tropas israelitas terem aberto fogo contra ambulâncias e outros veículos de emergência. Os corpos e os veículos danificados foram posteriormente enterrados numa vala comum, descoberta pela ONU e pelas equipas de resgate cerca de uma semana depois. As forças israelitas afirmaram inicialmente que os veículos estavam a avançar de forma suspeita, sem faróis nem sinais de emergência. Uma versão que mais tarde reviram após terem surgido imagens gravadas por telemóveis que mostravam o contrário. Ambos os incidentes suscitaram uma condenação generalizada por parte da comunidade internacional, que acusou Israel de atacar civis e profissionais de saúde, ambos crimes ao abrigo do direito internacional. Pelo menos 12 pessoas morreram num ataque de mísseis russos lançado durante a noite sobre Kiev, tendo outras 33 ficado feridas, de acordo com as autoridades ucranianas. Os ataques atingiram 12 bairros de Kiev, causando danos em habitações, num centro de saúde e numa instituição de ensino. Em Solomiansk, os 2 andares superiores de um edifício residencial de 9 andares foram destruídos e eclodiram incêndios noutros locais. Para além de Kiev, a Polónia mobilizou aeronaves e ativou sistemas de defesa aérea para proteger o seu espaço aéreo junto à Ucrânia. A Roménia também mobilizou 2 caças e um helicóptero depois de o radar ter detectado alvos aéreos perto da fronteira com a Ucrânia. A Ucrânia também intensificou os ataques de longo alcance contra alvos militares e estratégicos russos. As autoridades de Moscou afirmaram que cerca de 250 drones atacaram a região durante a noite, tendo a maioria sido interceptada longe da capital. O presidente da Letónia deslocou-se a uma das fronteiras mais sensíveis da Europa, numa altura em que este país báltico enfrenta crescentes ameaças à segurança por parte dos vizinhos do leste, desde a migração irregular até ao risco de guerra. I'm standing here in Latvia, with Belarus being just on my side. The fence behind me was built 2 years ago to cope with irregular migration. O regime bielorrusso está a ser responsabilizado pelo elevado número de migrantes que tentam entrar na Letónia e o momento não é escolhido ao acaso. Partly this is because Latvia had 5 elections in October, that's number one. And of course then it's really important somehow to show that we are not able to cope
with the pressure. A Letónia concluiu este ano a construção da vedação ao longo dos 173 quilómetros de fronteira com a Bielorrússia. Todos os trabalhos para reforçar a proteção deste local deverão estar concluídos até ao final do ano. O país está a instalar sistemas de vigilância, câmaras, drones e torres. Já os migrantes encontram formas cada vez mais inovadoras de atravessar. O país chegou a registrar cerca de 100 tentativas de passagem ilegal por dia. Also testing of our capabilities, testing of our resolve, and trying to find weak spots. E o desafio vai muito além da imigração. Há poucos dias este país báltico viu um drone ser abatido no seu território, que enfrenta ataques híbridos e prepara-se até para uma ameaça de guerra. These blocks, all these fortification materials would help us to enable this terrain. O país tem também planeado os campos de minas e outros obstáculos, além da integração de capacidades de drones de ataque de longo alcance em mais uma linha de defesa. Are you expecting more hybrid threats from Russia and Belarus? I think we are much better prepared, but we never can rule out anything. O Partido dos Socialistas Europeus caminha para um confronto interno. As divisões entre as delegações nacionais sobre a política de migração estão a aprofundar-se na sequência da crise de Ceuta, na qual mais de 72 mil pessoas entraram ilegalmente no território espanhol vindas de Marrocos no final de julho. Durante a crise, a primeira-ministra dinamarquesa de centro-esquerda, Mette Frederiksen, juntou-se a Itália, Alemanha, Finlândia e Suécia para criticar o governo de Pedro Sánchez pela forma como lidou com a situação. Frederiksen co-liderou, juntamente com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, uma carta assinada por 22 Estados-membros que criticava a recente regularização por parte de Espanha de cerca de 500 mil de migrantes. Numa carta enviada ao presidente do Partido Socialista Europeu no início desta semana, 2 eurodeputados de peso de Itália e Espanha acusaram Frederiksen de solidariedade seletiva. Argumentaram que Frederiksen adotou a narrativa da extrema-direita. As delegações italiana e espanhola salientam que a Dinamarca beneficiou de solidariedade europeia durante as ameaças abertas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de se apoderar do território autónomo da Groenlândia. O estatuto de membro dos social-democratas dinamarqueses no Partido Socialista Europeu não está em causa. O objetivo é antes encontrar um terreno comum sobre este tema sensível. A Coreia do Norte não se deixou impressionar pela decisão dos Estados Unidos de reduzir os exercícios militares com a Coreia do Sul, afirmando que não altera o facto de considerar essas manobras provocatórias. Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, também negou que tivesse havido qualquer comunicação entre Trump e o seu irmão, apesar de Trump ter afirmado no início desta semana que Kim tinha respondido ao seu pedido de conversações. Para além da disputa, Kim Yo-jong referiu que as relações entre o irmão e Trump continuam excelentes, sugerindo que Pyongyang poderá estar à procura de concessões para retomar a diplomacia. Os comentários surgiram depois de Washington e Seul terem confirmado que iriam encurtar os exercícios com a duração de 11 dias a pedido de Trump. A Coreia do Sul afirmou que os exercícios terminariam agora a 21 de agosto em vez de dia 27 e que alguns treinos conjuntos no terreno também seriam reduzidos. Trump afirmou que se encontraria novamente com Kim Jong-un ainda este ano. O Castelo de Chambord é uma das grandes atrações turísticas de França e é também conhecido pelos jardins exuberantes que o rodeiam. Mas este ano estes jardins estão diferentes, parecem estar queimados, resultado da seca e das sucessivas ondas de calor que afetam o país. Os jardineiros de Chambord estão a avaliar os estragos do calor que, para além da relva, está também a afetar as árvores. Au début, on ne le voyait pas trop sur les arbres. C'était vraiment la petite végétation avec les faibles enracinements. Et là, on voit que cette vague de chaleur, maintenant, elle commence à impacter le système racinaire des arbres. Et je pense qu'on va avoir des dégâts, mais ça va être décalé dans le temps, en fait. Les arbres, il y en a qui vont mettre 2-3 ans peut-être à dépérir, mais l'impact cette année de la canicule est très très fort. Julien Bilon diz que é preciso repensar o jardim nos próximos anos, sobretudo a escolha das árvores e das plantas. On ne peut pas penser les jardins avec le volume d'eau qu'on pouvait se permettre d'utiliser avant. Je pense que là, on voit bien que la ressource en eau, elle est compliquée.
Je pense que les nouveaux jardins, il faut essayer de les penser avec le plus petit volume d'eau possible, voire pas du tout. Menos água, plantas mais bem adaptadas à seca e árvores mais resistentes. Os jardins do futuro vão ter de se adaptar. Também aqui em Chambord, onde o clima está a escrever um novo capítulo da história deste castelo. O Pierre é um dos principais hospitais de Estrasburgo, em França, mas há mais de 3 semanas que não recebe helicópteros de emergência durante a noite. A razão? A presença de drones civis à noite na área do heliporto. São drones carregados com encomendas e que têm como destino a prisão de El Saou, nas proximidades. Um método ilegal de entrega que está a aumentar nas prisões francesas. Desde 28 de julho, que entre as 9 da noite e as 6 da manhã, os helicópteros com doentes são redirecionados para outro hospital próximo. Depois os doentes são transferidos através de uma ambulância. Um procedimento que exige mais recursos e também faz perder tempo. Qu'il puisse y avoir parmi eux ou parmi elles des patients pour lesquels finalement ce retard supplémentaire de 30-40 minutes fasse courir un risque soit vital, soit fonctionnel, soit une récupération prolongée, soit des soins plus lourds ou plus longs. Pas du tout l'exclure. As autoridades locais querem agora encontrar rapidamente uma alternativa. Uma das hipóteses é deixar os helicópteros aterrar num campo de futebol nas proximidades do hospital.